Graça e paz, meus amados, bem-vindo à nossa aula sobre a junção das metodologias da fé vem pelo ouvir com a contação de histórias. Como eu disse, nós iniciaremos então os pequenos grupos, de preferência começando em Mateus, cada reunião avançando um ou mais capítulos, e escolhendo em cada capítulo uma história para que as pessoas possam ir para casa com aquela história no coração. Então, normalmente nós percebemos que o brasileiro não gosta de desafios a longo prazo. Então, a nossa sugestão é que você faça o livro de Mateus, conclua o livro de Mateus, faça uma grande celebração, uma festa, dê diplomas, desafie as pessoas para serem batizadas e você já vai ficar surpreso que pessoas entendem o Evangelho e decidem ser seguidoras de Jesus. Agora eu quero dar um novo exemplo usando o Evangelho de Marcos. É como se você já tivesse concluído Mateus e agora está indo para o próximo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, e já passamos pelo capítulo 1 e agora eu vou fazer com você o capítulo 2. E dentro da nossa receita, nós vamos sempre começar a reunião com uma oração. Vamos orar então? Senhor, nós pedimos a tua direção para que o Senhor nos conduza às águas profundas, aos ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Então, como primeiro passo da nossa receita, nós vamos assistir na telinha o capítulo 2 de Marcos. Vamos colocar aí para você assistir agora. Assista, preste atenção e pense no que mais chamou a sua atenção em todo o capítulo, tá bom? Ok, você pode aí clicar no link que está abaixo desse vídeo para assistir o capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos. Agora que você assistiu o capítulo todo de Marcos, capítulo 2, está na hora de você fazer o próximo passo, que é colocar o áudio. Nós estamos usando primeiro o vídeo e agora o áudio. Então você vai dar um pause e vai clicar o capítulo 2 de Marcos. Mas faça a seguinte experiência. Enquanto você ouve, feche seus olhos e tente se lembrar das cenas que você assistiu no vídeo, tá bom? E preste atenção se algo tocou no seu espírito que chamou sua atenção, que daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Ouça o áudio. Agora que você já assistiu o capítulo 2 de Marcos, já ouviu o áudio do capítulo 2 de Marcos, está na hora de você ter um tempo de compartilhamento com as pessoas que estão aí junto com você, na sua reunião, permitindo que elas comentem o que mais chamou a atenção delas em todo o capítulo 2. E deixe as pessoas conversarem aquilo que Deus falou com elas. É um breve compartilhamento, mas não deixe passar essa oportunidade. Depois que as pessoas compartilharam o que mais chamou a atenção delas, agora você vai dizer o seguinte: olha, nesse capítulo eu escolhi uma história para nós desenvolvermos essa história, trabalharmos e trazer para nossas vidas os aprendizados. E nesse capítulo 2 eu escolhi a história onde aqueles homens carregam um paralítico na maca e levam até Jesus para Jesus curá-lo. Vamos então analisar essa história, pedindo novamente, orando, pedindo ao Senhor direção. Senhor, nós queremos pedir a direção do Teu Espírito, para que a gente não seja simplesmente mais uma história contada, mas que essa história possa trazer transformação, mudança no nosso comportamento, possamos sair daqui com a decisão de agirmos de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora que nós oramos, nós vamos contar a história. Eu já preparei a história, você vai preparar essa história e você vai narrar essa história. Presta atenção que as pessoas já viram na telinha, já ouviram e agora vão ouvir você contar a história, tá bom? Bom, o texto diz que Jesus, ele estava, no contexto, ele estava no deserto e multidões afluíam para ele ouvi-lo falar, porque ele pregava, curava e as multidões estavam atrás dele no deserto. Mas, nesse capítulo, ele entra em Cafarnaum, ele estava morando em Cafarnaum, ele vai para casa. Quando ele chega em casa, em vez de ter sossego, as multidões acompanham ele e a casa fica apinhada de gente. Fica lotada a ponto de ninguém mais conseguir entrar dentro da casa.
Naquela cidade havia um homem paralítico, e 4 homens colocaram aquele paralítico numa maca e levaram até Jesus. Chegando lá na porta da casa de Jesus, não tinha como entrar, era gente demais. E sabe o que eles fizeram? O texto diz que eles deram um jeito, subiram no telhado, chegaram num rumo na direção onde Jesus estava ministrando, fizeram uma abertura no telhado e desceram desceram o paralítico bem em frente onde Jesus estava. Naquele momento, Jesus, vendo a fé que aqueles homens tinham, ele ficou muito impressionado e se virou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele falou isso, ele percebeu em seu espírito que as pessoas que estavam ali ouvindo, principalmente escribas e fariseus, começaram no seu coração a cogitar: que homem é esse? Quem ele pensa que é? Até pecados ele quer perdoar? Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sabendo que eles estavam pensando nisso, se voltou para eles e disse: o que vocês acham que é mais difícil? Dizer para esse homem: filho, teus pecados estão perdoados? Ou ordenar ele agora para ele sair daqui andando, curado? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus então se volta para o paralítico e diz: filho, toma o teu leito, levanta e anda. E o homem imediatamente de um salto ficou em pé, curado e saiu dali andando. Todos naquele recinto ficaram maravilhados por verem o poder de Deus agindo assim na frente deles. E essa é a nossa história. Então agora nós contamos a história. O próximo passo da nossa receita é recontar a história com a participação de quem está ali junto com você. Então você vai dar a oportunidade deles falarem alguma frase, alguma palavra no final da frase, ok? Então vamos recontar. Está na nossa vez. Bom, o contexto é que Jesus estava pregando no deserto e multidões afluíam, e ele entra na sua casa em Cafarnaum. Chegando em casa, a casa também está cheia de gente. As multidões foram no deserto e na cidade também entraram na casa dele. Bom, o texto começa dizendo a nossa história que naquela cidade havia um homem paralítico. E 4 homens pegaram aquele paralítico, colocaram numa maca, e levaram aquele homem até a casa de Jesus. Chegando lá, eles não conseguiram entrar, porque tinha muita gente, a multidão estava apinhada na casa e não tinha como entrar na casa. Então aqueles homens tiveram uma decisão. Eles subiram ao telhado da casa, abriram um buraco em cima do telhado, na direção onde Jesus estava ministrando, e desceram o homem até Jesus. Quando Jesus viu aquela situação toda, ele ficou muito admirado da fé que aqueles homens tinham. E ele se voltou para o paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus percebeu em seu espírito que as pessoas que estavam presentes ali começaram no seu coração e na sua mente a dizer: quem é esse homem que perdoa até pecados? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus então se volta para esses escribas e fariseus e diz assim: olha, o que vocês acham mais difícil? Dizer a esse homem: seus pecados estão perdoados? Ou ordenar ele agora para ele de um salto ficar em pé, curado e sair daqui andando? E Jesus mesmo fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele se virou para o paralítico e disse: filho, fique em pé, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente ficou curado. Isso, e saiu dali andando na frente de todos. Todos ficaram muito admirados por presenciarem o poder de Deus agindo ali na frente de todos eles. Essa é então a nossa história. O próximo passo da nossa receita é pedir que as pessoas nesse momento presentes fiquem em pé, procurem alguém dentro do recinto para contar a história e depois ouvir a história. E você fala: não pode ficar sozinho, não pode ficar de 3. Se alguém não tiver dupla, venha completar a dupla comigo e vem contar a história para mim. E você vai ter um tempo de compartilhamento. E quando você perceber que as pessoas já contaram a história e já ouviram, você vai pedir: agora vocês vão sentar que nós vamos continuar. E agora vamos fazer uma brincadeira. É a brincadeira dos erros. Lembra dos erros? Esse sinal, né, do Pinóquio, para você lembrar que você vai mudar a história? Isso mesmo.
e você vai pegar pontos específicos da história e mudar a história. Eu vou fazer um exemplo para você e você vai me acompanhar. Bom, vou contar novamente a história. O contexto é que Jesus estava no deserto pregando e as multidões afluíam até ele, porque ele curava, ele ensinava, e quando ele entra em Cafarnaum, na sua casa, a mesma coisa acontece, as multidões lotam a casa dele. Naquela cidade havia um homem paralítico, e ali 4 homens se uniram para levar aquele homem até Jesus para ser curado. Só que havia gente demais na casa. Quando aqueles homens chegaram na casa e viram aquela multidão, aí eles pararam, hoje não vai dar, desistiram, pegaram o homem e levaram o homem embora de volta, hoje não vai ser curado não. Foi isso que aconteceu? Ah, não, né? Isso que foi que aconteceu? Isso, eles não desistiram. Eles subiram até o telhado, abriram um buraco lá no telhado e desceram aquele homem até Jesus. Quando Jesus viu aquela confusão, aquele pessoal descendo ali no meio que ele estava, fazendo um buraco no telhado, Jesus repreendeu: vocês estão doidos, vocês estão bagunçando a minha casa, vocês estão prestando atenção aqui no culto, vocês estão atrapalhando o meu culto. Foi isso que aconteceu? Não, você sabe a história verdadeira. Jesus não repreendeu eles. Jesus fez eles se admirar com a fé daqueles 4 homens e ele virou o paralítico e falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, as pessoas que estavam ali começaram a murmurar e Jesus percebeu no seu coração que elas estavam pensando: quem é esse homem que perdoa até pecados? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Quem ele pensa que é? Jesus então se volta para aqueles homens e diz assim: o que é mais difícil? Dizer a esse homem: filho, teus pecados estão perdoados, ou ordenar que ele agora saia daqui andando curado? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele ordenou para o homem: filho, toma o teu leito, fique de pé agora curado e sai daqui andando. E não aconteceu nada. O homem não foi curado. Ah, você percebeu que a história não é assim, né? A história verdadeira é que o homem foi imediatamente curado, ficou em pé e saiu dali andando, curado na frente de todos, e todos ficaram muito admirados por presenciar o poder de Deus curando uma pessoa. Então você já conhece a história certa, e se alguém mudar a história, não te engana mais. Isso é muito importante. Talvez você tenha tido dificuldade de contar a história, mas ela já ficou gravada lá na sua mente e você sabe a história certa. Agora nós vamos analisar a história fazendo as 2 perguntas iniciais de observação. A primeira pergunta é: o que você gostou na história, o que você não gostou na história e por quê? Você vai se voltar para as pessoas presentes e vai dizer assim: o que você mais gostou nessa história? Aí alguém vai dizer: eu gostei da fé daqueles homens, né? Que bom. Por que você gostou? Porque eles demonstraram a fé pelas obras que eles fizeram, eles não desistiram. Muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa dessa história? Isso, você gostou de quê? Eu também gostei da atitude dos homens, porque eles perseveraram, eles não desistiram, eles foram até o final. Muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa? Eu gostei do poder de Jesus, não só para curar, mas para perdoar pecados. Muito bem. E alguém não gostou de alguma coisa nessa história? Você gostou de alguma coisa? Não gostou? Eu não gostei dos fariseus ficarem criticando Jesus. É, verdade. Por quê? Porque eles estavam duvidando do poder de Jesus, eles estavam ali só para poder atrapalhar, né? Muito bem. Bom, agora vamos analisar os personagens, que é a nossa segunda pergunta. O personagem, tem vários personagens nessa história. E se você pudesse entrar dentro dessa história, qual personagem você seria? Qual você gostaria de ser ou qual você se identifica? Você pergunta para as pessoas e deixa elas responder. Alguém vai dizer assim: eu queria ser o paralítico. Por quê? Porque eu queria ser curado por Jesus. Muito bem. Alguém mais queria ser alguém nessa história? E alguém diz: eu queria ser Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade para curar e para perdoar pecados. Eu queria também ter um homem cheio do Espírito Santo para poder levar a salvação e levar a cura às pessoas. Muito bem. Alguém não queria ser alguém nessa história? Não queria ser os fariseus e os escribas. Por que você não queria ser eles? Porque eles estavam ali, parece que só para atrapalhar, né? Eles estavam ali só para criar confusão.
para trazer dúvida, né? Isso, muito bem. Alguém mais queria ser ou não queria ser? Ah, eu queria ser um dos discípulos para estar ali para presenciar tudo acontecer. Muito bem. E assim você vai, personagem por personagem, perguntando quem ele queria ser, quem não queria ser e por quê. E agora nós vamos para a terceira pergunta, que nós vamos analisar a história no início, no meio e no final, procurando tirar lições sobre Deus e lições para nós. Então, no início da história, nós lembramos o contexto que Jesus estava com muita gente no deserto atrás dele, ouvindo ele pregar, e ele entrou na cidade, também a multidão afluiu, e tinha gente demais ali. O que podemos aprender nessa primeira parte da história? Qual a lição que você pode tomar? Sim, qual a lição você pode tomar? Você pergunta a pessoa e deixa ela falar. Por exemplo, ele diz assim, olha, podemos aprender que quando há o poder de Deus, a presença de Deus, isso atrai as pessoas para si, para Deus. Que vai haver manifestações, as pessoas vêm, Jesus atrai as pessoas. Muito bem. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, também pessoas virão para ver a manifestação do poder nas nossas vidas. Muito bem. Mais alguma lição nessa parte? Que a gente tem. A nossa casa também pode ser um local de servir ao Senhor, porque Jesus estava na casa dele, o pessoal foi para a casa dele, né? Ele não botou o pessoal para fora, ele recebeu as pessoas em casa. Muito bem. Bom, agora continuando a história, nós vemos que naquela cidade tinha um homem paralítico e que precisou de 4 homens para ir até lá, pegar aquele homem para levar até Jesus. Chegando lá, eles viram uma barreira, eles não deixaram a barreira impedi-los, eles fizeram um jeito de levar o homem até Jesus e chegando lá, aquele homem foi curado. O que isso pode nos ensinar sobre Deus e alguma lição para nós? Quem gostaria de começar a falar? Sim, alguém diz assim, olha, a lição que eu posso ter é que às vezes tem pessoas que estão tão paralisadas que a gente sozinho não consegue trazer ela para Jesus. Precisou de 4. E nós precisamos nos unir mais pessoas para levar pessoas a Jesus. Pessoas que às vezes sozinhos a gente não consegue. Às vezes a gente quer levar uma pessoa para um encontro, para uma reunião da igreja, a gente convida, ela não vai. Mas de repente tem que ir 4 lá e juntar e levar ela, né, mesmo ela paralisada. Muito bem, boa lição. Mais alguma lição podemos ver nesse trecho? E alguém se levanta e fala assim, olha, a lição que eu vejo aqui é que aqueles homens não se deixaram intimidar pelas barreiras, pelas dificuldades. Eles podiam ter voltado, mas eles foram até o final. Eles fizeram uma loucura de amor para levar aquela pessoa até Jesus. E será que nós estamos fazendo loucura de amor para levar as pessoas até Jesus? Pagando um preço alto? Muito bem. Mais alguma lição? Olha, uma lição que eu tive é que Jesus ele se admirou da fé daqueles homens, porque eles não estavam fazendo algo para si, estavam fazendo algo para o outro. Isso leva Deus a admirar a nossa fé, que foi traduzida por obras. Muito bem. E assim nós vamos analisando, procurando tesouros escondidos no meio daquela história, para analisar sobre Deus e sobre nós. Por exemplo, nessa história podemos ver que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. E não apenas perdoar pecados, para salvar e para curar. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. E assim vamos analisar. Aí nós vamos para o final da história, onde Jesus cura aquele homem e demonstra o poder de Deus e todos ficam admirados. O que podemos aprender aí nesse trecho da história? E você pergunta para as pessoas, elas vão dar as lições que aquele texto vai dar para elas, como o poder de Deus para curar, para perdoar, como a atenção que Jesus deu àqueles homens, respondendo eles e mostrando o poder de Deus, não apenas de palavras. Jesus era poderoso em obras e palavras, e ele demonstrava isso no seu ministério. Agora, para finalizar, nós já analisamos a história agora tem que vir na nossa direção como um espelho para nos confrontar com algum comportamento que nós estamos tendo que precisa ser alinhado com a palavra de Deus. Então, a pergunta é, qual a maior lição que você tem para a sua vida quando você lembrar dessa história? E você deixa as pessoas comentarem a lição. Por exemplo, um vai dizer, a maior lição é que eu tenho que demonstrar a minha fé através das obras de pagar o preço de levar pessoas até Jesus, crendo que Jesus vai curar. A maior lição para mim é essa. Outro vai dizer, a maior lição é que eu não devo desistir de ninguém.
né? Quando vier as barreiras, as dificuldades, os impedimentos, eu não vou permitir que isso me impeça de levar as pessoas até Jesus. E a minha maior lição é que Jesus tem poder para perdoar pecados. Não importa a paralisia que está paralisando as pessoas ao meu redor, mas eu preciso crer que Jesus é o Salvador e aquele que pode trazer vida para aquelas pessoas. E assim por diante, vamos ter um tempo então de oração, de arrependimento, onde cada um vai se alinhar o comportamento que está tendo com aquele comportamento que a lição nos leva a ter. Você tem um tempo de oração. E para finalizar, a nossa cereja no bolo qualquer? Sim, lembra do sinal? O voluntário. Agora você vai falar para as pessoas, eu quero que um de vocês, um voluntário, venha aqui e conte a história do paralítico para nós. E você vai permitir que aquela pessoa venha e conte a história diante de todos, e todos vão terminar aplaudindo a coragem daquela pessoa de ter vindo. Assista o próximo vídeo, que nós vamos ver agora uma história narrada em Lucas, e vamos aprender a fazer essa metodologia da fé vem pelo ouvir com a contação de histórias. Em nome de Jesus, eu aguardo você.